Olá, eu me chamo Arielle Plaquete e participo do programa de bolsas do PIBIC-CNPq. Estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho de redução do custo energético em sistemas de tratamento de efluentes pelo processo de eletrocoagulação, juntamente com o meu professor orientador, o Fernando Espinosa, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a Unioeste Campus Toledo. Bom, para começar, a indústria têxtil, ela enfrenta um desafio significativo devido à geração substancial de efluentes. E esses resíduos, eles acabam sendo uma mistura complexa de compostos químicos, como os corantes, solventes e agentes de acabamento, que quando despejados sem o tratamento adequado, eles podem ter sérios impactos no meio ambiente e na saúde humana. E esses produtos químicos, eles são tóxicos e persistentes, e que podem afetar negativamente os ecossistemas aquáticos e prejudicar a vida marinha e comprometer com a qualidade da água potável. A gestão adequada dos efluentes tornou-se crucial para a sustentabilidade e levando muitas empresas a investirem em tecnologias mais eficientes e eficazes para a produção responsável. E o corante turquesa reativo QG 125%, ele é um desses produtos. E ele pode causar sérios problemas se ele não for gerenciado corretamente. E a eletrocoagulação, ela se trata de uma técnica eficiente que utiliza a aplicação de corrente elétrica para formar coágulos que removem efetivamente o corante, e ela se destaca pelo seu caráter sustentável e pela sua eficiência, e ela evitando assim a geração de resíduos secundários e o uso de substâncias químicas agressivas, o que ajuda na preservação ambiental e na saúde pública. Bom, como objetivo, o objetivo principal foi detalhar e compreender cada mecanismo no processo de eletrocoagulação, buscando determinar a configuração operacional mais eficaz para o tratamento do efluente sintético. E temos também a sequência de procedimentos experimentais e suas análises. Elas visam encontrar a relação custo-benefício mais vantajosa para a remoção dos poluentes. O estudo dos efeitos dos parâmetros de operação do reator no consumo energético e a remoção dos poluentes. E a aplicação da metodologia de superfície de resposta, visando a obtenção da condição ótima de operação que proporcione o menor consumo energético e a melhor eficiência de remoção. Nos materiais métodos para a preparação da solução do efluente têxtil sintético, foi utilizado 2 gramas do corante turquesa reativo, QG 125%, e ela foi dissolvida em água destilada e utilizando-se para maior precisão um balão volumétrico para garantir a diluição correta e obter uma solução de estoque de 2.000 miligramas por litro desse corante. E o reator de eletrocoagulação, ele tem um formato de uma caixa retangular e sendo utilizado como estruturas placas de acrílico, 2 eletrodos metálicos de alumínio foram inseridos juntos às paredes internas de maior área da caixa de acrílico e posicionados na vertical. Ele possui uma área efetiva de 0,1 metros quadrados e um volume de 1.290 mililitros. Ele estava disponível para os testes de eletrocoagulação. E os valores do pH inicial eles foram ajustados com a adição de hidróxido de sódio 1 molar ou ácido clorídrico 1 molar. Aqui embaixo a gente tem uma representação do nosso reator de eletrocoagulação. E em todos os testes, os eletrodos eles tiveram suas superfícies previamente lavadas com água destilada e secas antes da realização de cada ensaio. E o interior do reator ele foi higienizado a fim de evitar qualquer tipo de contaminação. E quando necessário, o reator e as placas eles passaram por uma eletrocoagulação com ácido clorídrico 20% por cerca de 5 minutos. E para cada placa, a fim de evitar qualquer tipo de contaminação que possa influenciar nos resultados deste estudo. A determinação da concentração do corante.
A técnica analítica de espectrofotometria por UV-Vis foi utilizado para observar a presença do corante turquesa reativo QG 125%. Foi utilizado em modo varredura e foi utilizado na determinação do comprimento de onda no qual as moléculas do corante apresentaram maior absorvância, que se deu no comprimento de onda de 605 nanômetros. E com base no comprimento de onda de máxima absorvância, pode-se correlacionar a concentração do corante e a absorvância por fazendo uma curva de calibração. E as amostras coletadas nos ensaios de eletrocoagulação, elas foram lidas no espectrofotômetro e estimou-se a concentração do corante turquesa reativo, QG 125%, nas amostras e, por seguinte, estimou-se o percentual de remoção do corante em função do tempo. Na parte do planejamento experimental foi utilizado tipo box banking, e que ele permite a análise simultânea do efeito de cada variável e suas interações. Ele também determina as variáveis mais significativas para a resposta desejada, e a gente combinou 3 variáveis: a condutividade inicial de 500, 300 ou 5.500 milisiemens por centímetro, o tempo foi de 5, 10 ou 15 minutos e o pH inicial 3, 5 ou 7. Bom, ao realizar o planejamento BBD, um modelo quadrático ele foi proposto e validado para o intervalo de confiança de 95%. E para visualizar a interação entre as 3 variáveis, utilizou-se do ajuste por superfície de resposta, que seria a nossa figura 01. Já na figura 02, pode-se observar a forte dependência da variável de resposta, que seria a remoção do corante, com a intensidade da corrente elétrica e a condutividade elétrica. A condutividade elétrica, ela apresenta um padrão influenciado pelo tempo de eletrólise e pela concentração de espécies iônicas. E conforme evidenciado em C, há uma redução na concentração do corante ao longo dos 10 minutos de tratamento. No entanto, a condutividade elétrica, que está diretamente relacionada ao tempo de eletrólise e à concentração de espécies iônicas, mantém-se praticamente constante. Isso sugere a presença de um maior número de espécies iônicas na solução. Na tabela 1, apresenta-se os resultados obtidos a partir de 15 experimentos dos 15 experimentos planejados, incluindo as médias das duplicadas e seus respectivos desvios padrões. E a análise de eficiência da eletrocoagulação na remoção das matérias sintéticas foi baseada na porcentagem de remoção do corante. E ao examinar os dados de remoção, a gente nota que a maior redução dentro do intervalo testado foi alcançada com um tempo de eletrólise intermediário, que seria 10 minutos, uma condutividade de 3.000 milisiemens por centímetros e um pH de 5. Essas condições, elas possibilitam uma remoção de 100% do corante. E os percentuais mais baixos de remoção foram observados no período mais longo, de 15 minutos, e com maior condutividade, de 5.500. E é clara a influência significativa do tempo de eletrólise e da condutividade inicial na eficácia da remoção. E em relação à melhor condição de operação do reator, estimou-se um consumo energético de aproximadamente 50 Wh para cada experimento realizado no tempo de tratamento de 10 minutos. E, além disso, o custo efetivo do processo considera a perda de massa dos eletrodos, e a massa do eletrodo de alumínio perdida foi estimada em 2,99 vezes 10 na menos 3 kg por hora para cada experimento realizado ao longo de 10 minutos. E para a determinação do custo total, o custo do reagente responsável por aumentar a condutividade do meio, o cloreto de cálcio, ele foi negligenciado, e levando em conta o custo de mercado do kWh e o custo do quilograma do alumínio, é possível estimar um custo total de 11 centavos para a realização de um processo de eletrocoagulação nas condições especificadas de condutividade elétrica de 3.000 milisiemens por centímetro, pH de 5 e tempo de eletrólise de 10 minutos.
E para concluir, a remoção mais significativa do corante turquesa reativo, QG 125%, foi alcançada a uma condutividade de 3.000 milisiemens por centímetro, um pH de 5 e com um tempo de 10 minutos, resultando em uma eficiência de remoção de 100%. E para avaliar o custo efetivo da remoção do contaminante por meio da eletrocoagulação, foram consideradas as condições experimentais mais eficazes que proporcionaram a máxima eficiência de remoção. E o custo estimado para essa remoção foi calculado de 11 centavos. E eu gostaria de agradecer ao Instituto CNPq pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica, à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, o Campus Toledo, a doutoranda Isabela Cristina, pela orientação e dedicação ao longo deste ano, e ao meu orientador, o professor Dr. Fernando Espinosa, que obrigada a todo o conhecimento compartilhado e pela idealização desse projeto.